Ei, gente, tudo bem? Então, tô meio tímida porque esse é meu primeiro vídeo. Já comecei a gravar coisinha no Instagram, mas não é a mesma coisa. Eu não sei muito por onde começar. Eu não sei sobre nada, na real. Não sei se o lugar que eu coloquei meu celular tá bom. Enfim, não sei como falar olhando pra uma câmera. Mas ok, espero que não seja tão ruim assim. Hoje eu cheguei da faculdade e eu tava pensando sobre uma coisa que é muito importante e vem se passando pela minha cabeça há um tempinho. Eu percebo que tem se tornado frequente essa tentativa de evangelizar, de converter pessoas a determinada religião, crença, enfim, determinada opinião também, de uma maneira, na verdade, a só transformar uma ideologia da pessoa, porque no fundo as pessoas, muitas pessoas, na verdade, não aceitam o diferente, não aceita a diversidade que existe, basicamente não aceita o que não é igual a ela, né? E isso causa muitos problemas. Eu tô comentando sobre isso porque teve um dia, eu não consigo nem ficar olhando pra câmera, olha que coisa agradável. Fico desviando o olhar. Eu tô comentando isso porque eu tava chegando lá na faculdade e não era nem 8 horas da manhã e eu estava atrasada pra aula, inclusive. Uma menina me parou no meio do caminho, assim, ela tava com um menino, que eu não sei se era amigo dela, se era namorado, enfim, não sei. Ela me parou lá na faculdade e começou a falar comigo, e aí momentaneamente eu pensei assim: essa pessoa tá falando muito devagar, muito estranho. Pensei até que ela ia me assaltar, assim, sabe? Sei lá. Vai que, né, nos dias de hoje. Mas não, era pior. E ela começou a falar muito devagarinho, assim, bem de boa. E aí eu pensei, ah, tá, às vezes ela quer pedir uma informação, algo do tipo e tal. Eu estudo na UFMG, pra quem não sabe, e lá é, tipo assim, muito grande. Lá é, tipo, parece uma cidade dentro do campus, assim, tem vários lugares. Eu pensei, ah, vai que ela quer informação, né? Mas não, na realidade, a primeira coisa que ela me perguntou foi: você tem alguma crença? E eu falei que não. Na realidade, eu tenho crenças até demais, que é difícil de explicar, é difícil até de organizar devido à quantidade de crença que eu tenho. E seria difícil de explicar pra ela, e eu tenho certeza que, sei lá, ela não entenderia, não aprovaria, né? Não me senti confortável pra falar que crenças eu tenho. E aí ela começou a explicar que ela é de um grupo de estudos da Bíblia. E perguntou se eu costumava estudar a Bíblia, e aí eu falei que não. E aí ela me convidou a estudar a Bíblia, né? A entrar nesse grupo para estudar a Bíblia. E provavelmente era um grupo de pessoas católicas ou um grupo de pessoas protestantes, e eu não me encaixo em nenhum desses dois grupos. Só que assim, momentaneamente eu me senti meio errada de não, tipo, não sei, parecia eu ter negado era meio estranho, deu até uma dó assim de ter negado. Mas aí eu penso, não é problema a pessoa ter uma crença X, uma crença Y, se a pessoa é católica, se ela é protestante, se ela é, enfim, qualquer coisa. Eu acho que todo mundo é diferente. O ser humano nasceu para ser diferente, embora ele seja muito parecido em vários pontos. Cada um tem suas subjetividades, suas crenças, suas ideologias, então assim, todo mundo é livre pra fazer o que quiser, pra ser o que de fato é, pelo menos deveria ser assim. Só que a partir do momento que uma pessoa tenta impor a sua crença, tenta meio que, assim, convencer uma pessoa a pensar de maneira parecida que ela, eu acho que aí começa o problema. E eu, assim, não tô falando que foi agressiva, que foi violenta, não, nada disso. A menina falou comigo de uma forma super tranquila, mas eu acho que eu vim falar sobre isso também porque não é só esse tipo de coisa que acontece, sabe? É frequente um número de pessoas que, por exemplo, entra no ônibus pra falar sobre esse mesmo tema, pra tentar converter as pessoas que ou têm outras crenças ou não acreditam em nada. E também na UFMG acontece com uma certa frequência, pelo menos que eu já vi, cultos, tipo, abertos, assim, lá no meio da UFMG, e aí pessoas cantando, falando das crenças delas, né? Eu acho que isso não seria um problema
se todas as pessoas pudessem manifestar as suas crenças dessa forma. E na verdade não é o que acontece, né? Essas crenças, elas são manifestadas em bolhas muito específicas. Católicos podem manifestar essa crença, evangélicos podem manifestar essa crença. Mas se fosse, por exemplo, um culto da Umbanda no meio da UFMG, como que isso seria visto? Uma pessoa cheia de guia no meio da rua para falar para você ir no terreiro dela. Como que isso ia se dar assim? Esse é um questionamento que eu tenho bastante. Caso exista a curiosidade, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito na Bíblia, eu não questiono nada disso. Pra mim isso é uma coisa muito clara e muito óbvia. Mas a minha crença é maior do que isso. Ela engloba mais coisas, assim. Eu acredito em basicamente tudo. Eu acredito em Deus, em energia, eu acredito em universo, eu acredito em espírito, eu acredito em reencarnação, enfim, eu acredito em karma. Véi, eu acredito em basicamente tudo. Eu acho que cada um acredita no que acredita, tipo, isso não é imposto. Se uma pessoa quer buscar uma religião, ela vai atrás daquela religião, sabe? Não adianta você tentar entrar na vida dela e falar, vamos comigo pra determinado lugar, porque isso pode não ter nada a ver com a crença e a ideologia da pessoa. Isso muitas vezes chega a ser desrespeitoso. Não levei pro coração, porque, enfim, eu acho que piora se a gente levar pro coração, né? Mas é sobre isso, né? Sejamos livres e sejamos originais, sejamos autênticos, acreditemos no que acreditemos de fato. Acho que é isso que importa. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar, mas eu esqueci, só pra variar. Lembrei. Queria falar que eu já fui católica por muito tempo. Muito tempo assim, eu era criança e, sei lá, pré-adolescente, então era uma coisa mais imposta, provavelmente, do que uma coisa sentida, assim, de fato, sabe? Mas enfim, eu ia pra igreja, eu frequentava com meus pais, né? Não viu mais que a igreja católica condizia com as crenças e com as ideologias, a forma com que tudo isso é transmitido. Eu também deixei de concordar com muita coisa com o passar do tempo. E aí eu passei a misturar um monte de coisa, basicamente. Eu rezo, acendo vela, eu acredito em energia de pedras, e eu medito, e eu vou em casa de meditação, e eu vou no terreiro também. Eu acho que o que resume, assim, é que Jesus, enfim, Deus é amor e ponto final. E eu acho que isso eu aprendi com o passar do tempo, assim. Deus é amor e Deus não vê, tipo assim, diferença independente de quem você seja. É isso que eu acredito. Espero que vocês acreditem nisso também. Mas se não acreditarem, pelo menos não tenta convencer ninguém do seu ponto de vista, entendeu? Da sua crença, da sua ideologia, seja o que for. E é isso. Beijo, amor pra todos.